Olá, sejam bem-vindos ao Assunto em Pauta. Este é um espaço de debate sobre temas de destaque na sociedade. Os assuntos são os mais diversos e a pauta vai ser discutida por especialistas, pesquisadores e personalidades envolvidas com a temática. E se você tiver alguma sugestão, pode mandar para a gente pelo endereço que aparece aí na sua tela e, claro, o seu assunto vai estar em pauta. Durante muito tempo, grupos sociais marginalizados tiveram pouco ou nenhum acesso à produção artística. Nas artes, o modelo cis-heteropatriarcal permanece como padrão. Mas por meio de muitas lutas, artistas lésbicas, gays, trans, bissexuais, queer e de outras identidades conquistaram mais espaço e visibilidade. E hoje trazem para as produções culturais outras perspectivas. Os artistas LGBTQIA+, se tornaram figuras de referência para a sociedade e os trabalhos apresentam suas vivências e contam histórias de existência e resistência. Considerando a importância da arte na constituição de uma narrativa identitária e a violência vivenciada por essa comunidade, a arte LGBTQIA+, revoluciona e se manifesta como um ato político a favor da quebra de preconceitos. E para falar sobre a relevância da arte LGBTQIA+, recebemos hoje a cineasta Rafaela Gonçalves, diretora do filme De Repente Drag, além de proprietária da Matraca Filmes, trabalhou nos longas Moleque Té Doido 1 e Moleque Té Doido 2. E também recebemos a artista e performer Wendy Albuquerque, travesti graduada em Educação Física, pós-graduada em Consciência Corporal pela FMU e mestra em Comunicação das Artes do Corpo pela PUC, pesquisadora independente de danças, pós-pornografia, prostituição, corpos dissidentes e suas contribuições para as construções cênicas e performativas. Muito obrigado pela presença de vocês, por terem aceitado o nosso convite e estarem aqui no Assunto em Pauta para a gente conversar sobre esse tema que é tão importante. Eu já começo perguntando algo relacionado às personagens LGBTQIA+, dentro das produções artísticas. Por muito tempo, esses personagens foram vivenciados por pessoas que não faziam parte da comunidade LGBTQIA+. E isso causava, trazia estereótipos, eram personagens caricatos que acabavam estigmatizando a comunidade. Eu queria saber de vocês hoje. O ambiente já é diferente. Hoje, a comunidade ela tem participação ativa, sendo como atores, como produtores, diretores. Eu queria saber de vocês, Rafaela, primeiro, como que você observa essa autonomia e essa vontade de a comunidade LGBTQIA+, estar dentro desses espaços, vivenciando, representando as suas próprias vivências? Ainda não é o que a gente ainda não está no mundo ideal, do que a gente realmente gostaria que fosse, mas a gente já tem movimentos de retomada desse cinema, Falando especificamente do cinema, a gente já vê produções onde são pessoas LGBTs que estão à frente, que são mulheres que estão à frente, são pessoas negras que estão à frente, e eu acho que a gente ganha muito nisso. Porque durante muitos anos no cinema, por ser também uma arte muito cara e que você precisa ter uma engrenagem muito grande, que precisa ter um orçamento alto, pessoas como homens heterossexuais eram que estavam na ponta dessa produção, Uhum. Então, nós éramos representados como o que eles achavam que deveria ser a mulher, que seria o negro e o personagem LGBT. Então, assim, por muito tempo a gente perdeu essa identidade. A gente virou o personagem caricato, a gente virou o alívio cômico da trama, a pessoa sem narrativa, E aos poucos a gente tem começado a ocupar esses espaços, E a gente tem visto as tramas aparecendo mais, mesmo que ainda timidamente, principalmente porque a gente vem de um período de recessão, período de pandemia onde tudo parou, Sobretudo aqui no Maranhão, a gente vinha nessa escalada do cinema aqui, Uhum. A gente vinha de produções LGBTs com o George, por exemplo, que é uma das pessoas que mais produz conteúdo LGBT no cinema aqui, o George Pedrosa. Então a gente vinha nessa escalada e com a pandemia houve essa recessão, mas aos poucos a gente está ocupando esses espaços e vendo narrativas mais diversas, Na dança em específico, pessoas LGBTs, principalmente cisgêneras,
né, sempre estiveram presentes. Principalmente a imagem do homem gay branco, cisgênero, sempre esteve presente na dança. Mas num espaço de performar uma masculinidade. Nunca performou, nunca esteve lá fazendo o que é, né? Pensando nessa dança higienista, nas danças acadêmicas e tudo mais. Hoje a gente está ocupando um outro espaço, que é esse espaço de uma dança mais marginalizada até, de uma dança que é pautada em vivências, é pautada em histórias e que traz no enredo traz no enredo o que é comum para nossas corpas, né? O que nossas corpas estão produzindo é o que nossas corpas vivem e vivenciam. Porém, corpas que não estão dentro de um padrão, não são corpas cisgêneras ou corpas brancas, principalmente, não estão nos grandes teatros, não estão nos grandes eventos institucionais, né? Nem sempre estão nos editais. Então, mesmo que a gente tenha, sim, adentrado de forma mais veemente os espaços, de que a gente esteja falando sobre a gente e a partir da gente, a gente ainda não consegue estar nesse lugar. E eu sempre falo que uma das coisas principais é que nossas corpas não cisgêneras, a gente não quer ocupar algo. Não interessa ocupar algo. Porque quando a gente ocupa, a gente só toma um espaço em que já tem toda uma mecânica, já tem todo um sistema elaborada, que é cisgênero, que é branco, que é patriarcal. Então, nossas corpas, ela adentra espaços para destruir eles. Né? A gente adentra os espaços para destruir e construir algo novo, construir algo a partir das nossas vivências. E não somente falar sobre nós a partir de nós, mas falar sobre outras coisas que a gente pode falar, assim, que não é somente esses lugares de coitadismo ou coisas que relacionam nossas corpas, né? Porque a gente não é isso. A gente é extremamente potente, a gente destrói esse lugar de que o poder ele é masculino, né? De que o poder ele é do homem, de que o poder ele é cisgênero, de que o poder é heterossexual. Né? E começa a pensar num lugar de equidade a partir de uma construção de um novo, e não do só ocupar algo que já existe. Eu queria saber de vocês, porque assim, o público, quando ele consome a arte LGBTQIA+, na verdade, todos os tipos de arte, incluindo a LGBTQIA+, além da experiência, eles também são tocados, né, são transformados. Eu queria saber de vocês, como performers, como cineastas, vocês que também produzem essa arte, de que forma o que vocês produzem atravessa vocês também. Cada uma a seu modo, a Rafaela no cinema, como é que aquilo que você produz, de que maneira aquilo te afeta, de que maneira aquilo te atravessa também? Eu tive uma experiência recente, o filme passou no Festival do Rio, e depois da exibição, foi a primeira exibição do filme, né? E depois da exibição, veio um menino com a mãe dele, ele devia ter uns 16 anos mais ou menos, e a gente estava conversando sobre o filme e tal, e ele falou para mim assim, olha, é um filme que ensina, que fala sobre questões relevantes, mas também é um filme que eu me sentiria super à vontade de assistir na minha casa com a minha família. E isso me atravessa de uma forma, porque eu queria produzir um tipo de conteúdo que a Rafaela de 16 anos, de 15 anos, que estava se entendendo enquanto mulher lésbica, queria ter assistido, principalmente com a sua família, de uma forma que pudesse trazer esses temas que ainda são vistos como espinhosos para a sociedade heteronormativa, de uma forma mais palpável, que a gente pudesse realmente discutir, que a gente pudesse realmente... Então, esse relato dele foi em cheio assim, do que eu queria, sabe? Porque eu acho que a gente precisa justamente disso, olhar para nós mesmos e conversarmos com a gente, né? A gente precisa não só ocupar esses espaços, mas construir novos espaços, né? Então, para mim, é extremamente importante, porque vem assim de uma vivência, de uma memória afetiva grande, sabe? Uhum. É meio engraçado falar disso, assim, principalmente pensando em quem acessa os conteúdos, né? Que eu, enquanto uma corpa travesti gênero, produz. Porque no Brasil é o país que mais consome conteúdo de travesti, de pessoas trans. Mas ainda é o país que é o país mais transfóbico, né? A gente tem um índice de transfobia gigantesco, principalmente no Maranhão, que é o estado mais transfóbico do Brasil e o quarto mais LGBTfóbico do Brasil. Então, pensar nessa produção,
o que ela realmente atravessa, né? Se a mensagem que eu tô levando, ela atravessa dentro desse lugar do que é uma corpa sexualizada, que é uma corpa erotizada e que entende o erótico dela e que propõe isso em cena, né? Ou se ela só é vista como uma pornografia, como a gente costuma brincar que a gente é bueirosa, que a gente sai do bueiro, assim, as pessoas sempre fetichizam isso, de sair do bueiro, né? Porque é algo que muita gente quer consumir, mas tem medo de consumir. Então, é uma coisa que eu sempre costumo dizer, como eu sou intérprete criadora, é que a minha arte, ela sim me atravessa, mas principalmente eu atravesso ela. O meu corpo, a minha história, a minha vivência, quem eu sou no meu dia a dia, atravessa de forma muito grande, de forma muito potente, o que eu levo para a cena, o que é a cena que eu produzo, né? E aí uma das coisas que eu levo sempre para a cena e que vem desse lugar de sermos corpas marginalizadas e que somos consumidas, mas também somos muito assassinadas por sermos consumidas e por ser vista enquanto público, é que a minha cena ela nunca é sobre amor. Ela nunca é sobre coisas supostamente felizes, supostamente boas, né? A minha cena, ela se constrói a partir do ódio, e a partir do ódio enquanto motivação para mover, né? Então, atravesso a arte, atravesso a minha cena, atravesso as minhas perspectivas a partir do movimento que ela se dá pelo ódio do que acontece, pelo ódio do que é, né? Então, ela é sempre um grande resgatar do que foi para pensar no presente buscando um devir. Pode ser utópico? Pode. Mas é sobre mover, é sobre deslocar as pessoas, é sobre tirar o conforto, é sobre ser nojenta, é sobre ser talvez até escrota dentro dos lugares que falo e que trago para minha cena, mas incomodar e mover quem está assistindo, né? Não necessariamente de um jeito bom, mas que faça se questionar a partir dele. E como que você acha que isso transformaria a sociedade? De que maneira você acha que isso pode transformar essa coisa meio transgressora, assim, bem fora do padrão mesmo? Como que você acha que isso afeta positivamente a sociedade? Ou negativamente também? De que forma você acha que afeta a sociedade? Sobre afetar, eu acredito muito em perspectivas mulheristas de afetação, né? Então, enquanto uma travesti, levo para a cena coisas que socialmente são vistas como sujas, como não aceitáveis, como não padrão, e coloco isso lá e mostro que a gente desvia desse padrão e que esse desvio ele é bom, né? Que eu me empodero da minha sexualidade, que me empodero enquanto um corpo pornográfico, sim, porque acho que desperta o erotismo em quem está me assistindo e acho importante a gente dialogar com o erotismo e não excluir o erotismo da cena. Empodero quando falo sobre prostituição e quando me identifico enquanto uma corpa prostituta, não só prostituta em rua ou de me vender como comumente é colocado, mas sou uma prostituta artística, né? Eu me vendo por um ingresso, eu me vendo por um edital e crio um trabalho e esse lugar de prostituição ele é empoderador para mim e pode ser empoderador para outras pessoas, né? Então acho que ele traz essa influência de que o que por muito é colocado como sujo, ele é também um lugar de empoderamento. É um lugar de saber que eu posso ser essa coisa supostamente suja. E que essa coisa, que por muitos é colocado como uma coisa, se identifica como algo, se identifica como uma mulher, como uma travesti, se identifica como diversos tipos de corpos, né? Que hoje a gente fala de 60 gêneros, né? 60 formas de identificação de gênero. Então, esse sujo me empodera. Por que não ser suja? Por que não ser nojenta? E entender que esse lugar é político, que esse lugar ele é uma crítica social e que essa crítica social ela derruba muita coisa, derruba muito padrão hetero-ortodoxo. Pois é. Né? Por que não, né? Fica aí o questionamento. Bom, a gente vai dar uma pequena pausa agora, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse tema. O Assunto em Pauta vai para o intervalo e volta daqui a pouco.
Assunto em Pauta de volta e a gente vai continuar falando sobre esse assunto, né? A arte LGBTQIA+. Eu quero me direcionar agora a Rafaela. Agora há pouco a gente conversou sobre referências. Um rapaz de 16 anos havia te visto como uma referência no cinema e eu quero saber de você quais são as suas referências. É importante isso porque passa um pouco por esses lugares, né, eu diria até de representação mesmo, assim, de poder estar nesses lugares e, para mim, passa por isso, assim, eu vejo uma pessoa, uma mulher negra num lugar de poder, digamos assim, tipo, num set de filmagem, dirigindo um filme, aquilo faz com que eu pense, poxa, é possível para mim, né? Ainda mais quando a gente vem, poxa, eu fui criança nos anos 90, 2000, as narrativas dessa época, principalmente as que mais me chamavam a atenção, eram narrativas vinham da comédia. Uhum. Então, a comédia era o lugar onde mais existia esses estereótipos, né? Então, eu lembro que, ainda muito pequena, eu vi, muito pequena quando eu digo assim, uns 12 anos, né? Que também não sou, ele falou mais velhos, mas, pô, peraí, né? Pega leve. Mas eu vi o Estranho Amor, da Adélia Sampaio, e eu fui entrar nesse universo, quem era a Adélia Sampaio, o que era aquele filme, o primeiro filme dirigido por uma mulher negra no Brasil, que tinha uma narrativa lésbica, né? Então aquilo me chocou muito, porque pela primeira vez eu pensei, nossa, eu posso estar nesse lugar, é possível eu estar nesse lugar também. E não é fácil, né? Porque ela também sofreu um monte de censura, era época de ditadura ainda, né? A ditadura só viria a acabar, acho que um ano depois, ele é de 84, se eu não me engano. Então, desde o começo, quando ela é minha principal referência, assim, no cinema, mas desde o começo eu já peguei a referência, mas vendo todas a problemática ao redor dessa referência, né? Dessa censura e tudo. E a gente está falando, no caso do De Repente Drag, de um filme de temática LGBT no ano de 2022, onde as coisas estão extremamente polarizadas, né? Então, pode não ser a censura da época da ditadura, mas a gente tem um enfrentamento vindo mesmo da LGBTfobia, da homofobia, que, apesar de ser crime, a gente passa mesmo e é um rolo compressor, né? Principalmente, sobretudo hoje. Então, a minha principal referência é a Adélia Sampaio no cinema, pelo menos. Uhum. Essa sua referência, ela foge um pouco até mesmo do padrão de produções artísticas LGBTQIA+, porque geralmente eles são, os protagonistas são representados por homens gays. Não existe essa cultura ou essa intencionalidade de colocar outros corpos que são para além do G da sigla, lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis e outras identidades e outras manifestações, né? Eu queria saber de ti, Wendy, por que você acha que ainda... O que você pensa disso, dessa manutenção de protagonistas em filmes, animes, histórias em quadrinhos? Todas essas manifestações ainda possuem muito essa cultura de representar protagonistas sendo homens gays. De onde é que você acha que vem isso? Vem de um lugar de... Grande parte dessas coisas são feitas por homens. E a gente sabe que quando se fala de poder, a primeira imagem que se relaciona é a imagem do homem. E aí, se você pensar numa travesti, né? Nasci num cenário onde ser homem parte desse lugar de poder heteroortodoxo. E aí me identifico como não homem. Sou uma mulher. Socialmente eu saí daqui pra cá. Né? Então, as representações dentro desses espaços ainda partem muito desse lugar porque as produções ainda são muito machistas. As produções ainda veem o homem gay como mais próximo do que é comum, como mais próximo do que é aceitável socialmente. E quando a gente fala de homem gay na produção, normalmente a gente está falando de homem gay heteroortodoxo. Né? É um homem cisgênero, branco, normalmente. Dificilmente você vai ver em produções um homem gay preto, normalmente são homens brancos. E que reproduzem essa masculinidade
quase heterossexual, sabe? Não se pensa numa masculinidade que parte de um feminino, que parte de um lugar de ser mais afeminada, né? No filme que ela lançou agora, o De Repente Drag, uma das protagonistas é uma grande amiga, a Rafa, que é a Frames, né? E Frames, ela brinca muito nesse lugar, e que eu acho incrível, de ser uma pessoa feminina, mas que ao mesmo tempo também tem uma imagem de ser... de carregar esse lugar do masculino muito presente, Uhum. né? Então, acho interessante quando se traz isso, né? Que é um homem gay, ok, é um homem gay, mas é um homem gay que passa um outro lugar de expressão social que não a heteroortodoxa, né? Então, acho que as nossas produções, elas permeiam muito, as produções hoje ainda permeiam muito esse lugar de um amor utópico, de uma coisa, de busca de uma aceitabilidade, de busca de uma paixão excessiva, de colocar sempre corpos dissidentes, né? Travesti, a mulher lésbica, a pessoa preta, a pessoa afeminada, como lugar de subalternos, como papéis coadjuvantes, ou papéis que são só quase que um cenário daquilo, da trama. Um pano de fundo e não plano de fundo. Como protagonista. Sim. Né? E aí na dança, especificamente, como eu já falei no começo, pessoas gays sempre estiveram na dança, exercendo um papel de um lugar de masculinidade. Né? Então, para estar na dança, no teatro, no balé clássico, tinha que ser uma gay musculosa, grande, que conseguisse carregar uma mulher e tudo mais. Hoje a gente tem os balés de trocadeiro, né, que começou a ser mais visto a partir dos anos da década de 90, os balés onde as gays se vestiam com tutus, ponta e tudo mais. Mas especificamente na dança contemporânea, graças a deusa, a gente consegue criar a partir de um lugar marginalizado esse espaço onde outros corpos estão presentes, onde corpos travestis, onde corpos afeminadas, corpos lésbicas estão presentes e trazem esses depoimentos históricos pessoais para a cena, né? Fugindo um pouco desse lugar do que é binário, do que é cisnormativo, né? E podendo falar de uma suposta verdade. Tem uma coisa que Nebraska, que é uma DJ daqui de São Luís, fala, que a gente tem que ser grata por existir, por viver na mesma época e no mesmo período que as nossas referências, porque a gente tem se feito agora, a gente tem aparecido agora, a gente tem existido em comunidade, existido juntas agora. Então, acho que parte muito desse lugar também. Muito interessante isso que você falou, Andy. Rafa, a gente sabe que essas manifestações artísticas, principalmente o cinema, é uma linguagem que ainda é muito cara para se produzir. Né? E como a gente sabe que esses espaços hegemônicos eram ocupados por pessoas brancas, pessoas que tinham essa condição, a gente percebe que tem pessoas muito criativas que querem mostrar as suas vivências através das manifestações artísticas, mas não tem condição. E aí entra os incentivos fiscais, os projetos de lei. Eu queria saber de vocês como que vocês observam aqui na cena local os editais, né? Existe essa abertura para o diferente, para essa arte LGBTQIA+, por meio dos editais? Olha, falando localmente, né? Os editais, pelo menos para o cinema, que é a área onde eu estou inserida, eles são muito escassos. Nós tivemos 2, em parceria com a Ancine, um saiu o resultado, tiveram tal, mas o segundo até hoje a gente não recebeu o recurso para fazer. E não tem outros editais, por exemplo, para curtas-metragens, que é onde geralmente a produção cinematográfica mais consegue escoar para outros cantos do Brasil. Né? E nacionalmente é muito complicado o acesso a esses editais, porque você precisa ter uma empresa, você precisa entender o que o edital fala, porque quando a gente fala assim a gente precisa poder saber acessar esses editais, não é acessar o site e ver o edital, é entender, é acessar no sentido de entender o que ele está pedindo, o que a gente pode fazer e preencher lá os requisitos, no caso do cinema. Né? Então, localmente, a gente encontra muita dificuldade para acessar esses editais, e também são temáticas e temáticas, né? Porque a partir do momento, por exemplo, que você acessa uma lei de incentivo à cultura,
e você vai vender o seu projeto, aquele patrocinador ele pode escolher o que ele vai apoiar, né? E geralmente as narrativas LGBTs, elas não são ainda tão bem aceitas aqui, né? No próprio De Repente Drag nós tivemos alguns problemas com relação, porque o nome do filme já diz basicamente a temática dele, né? Vamos falar sobre drag queen, sobre esse universo, então nem todo mundo entende essa temática e nem todo mundo quer se envolver nessa temática. Então, foi até muito... O último filme de temática LGBT patrocinado pela Ancine, pelo Fundo Setorial do Audiovisual no Brasil, foi o De Repente Drag, não teve nenhum outro depois de 2018. Então, isso fala muito sobre o nosso lugar dessas temáticas dentro de uma produção cinematográfica do Brasil mesmo, brasileira. Se nessa visão do Brasil tá difícil, no Maranhão, com essas estatísticas até que a Wendy trouxe sobre ser um dos estados mais homofóbicos e toda essa coisa, é muito, 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 muito mais restrito, né? Mas é uma batalha que a gente geralmente tem que buscar fora, e fora também está difícil. Então, isso acaba limitando um pouco as pessoas, porque, enfim, a gente não tem como produzir, pelo cinema ser uma arte que precisa de recurso para ser feita de uma forma, digamos assim, competitiva, porque quando a gente faz um curta, um longa, a gente quer que seja visto, a gente quer passar para o público uma determinada qualidade, né? Enfim, para a nossa ideia ser executada da melhor forma. E a gente precisa desses recursos, né? E aí, quando não consegue, a gente esbarra, menos uma narrativa LGBT no circuito, né? E para você, Wendy, como é que você observa isso? Então, os editais, eles supostamente os editais de dança estão abertos para pautas LGBTQIA+. Porém, supostamente, né? Ele está aberto se você for alguém conhecido, se você for uma pessoa que já tem várias estrelinhas, né? Ele está aberto se o que você vai discutir seja de cunho livre, e esse cunho livre ele poda a gente de formas absurdas, porque ele não está falando só sobre classificações comuns, assim, né? Não está falando só se a gente vai ter um nudismo, se vai ter uso de alguma coisa, não. Ele está falando sobre que corpo vai estar lá. Né? É um corpo que a gente quer ver? Se for, ok. Se não, então a gente não consegue tantos apoios governamentais, estaduais e tudo mais. O que a gente tem feito bastante hoje é criar nossa própria cena. Né? A gente tem criado vários eventos, vários festivais aqui dentro do Maranhão, que dialoga com a produção da dança, né? Que vem desse lugar de uma experimentação. E aí é engraçado porque sempre está nesse lugar de emergente, de experimentação, sendo que somos emergentes sim, mas emergentes num outro lugar, que não um lugar de amadorismo que os editais normalmente querem colocar a gente. Né? E aí é meio que isso. Ele tá lá, tá escrito, tá bonitinho, que a gente tem acesso. Mas não temos, não é real. Né? E mesmo nas instituições, como as instituições no Maranhão, normalmente as diretorias eles partem de pressuposto de que algo só entra se for ser rentável, algo só entra se o público que eu quero que acesse queira acessar aquilo. Então normalmente a gente não está nos editais, a gente não é contemplada nos editais, não é contemplado nas instituições. Né? Esse ano, pelo coletivo de bando, que é um coletivo que eu faço parte, junto com Tieta Macau, Beijo Riso, Silmara Durães, que é uma pessoa incrível também do audiovisual, Juan Paes e outras pessoas incríveis aqui do Maranhão, a gente tem conseguido apoio de fora, apoios inclusive de fora do Brasil, né, para fomentar os nossos trabalhos, que por muitas vezes são feitos sem nenhum tipo de apoio, a gente começa a fazer eles sem nada, sem nenhuma perspectiva de conseguir alguma coisa a curto prazo. E aí, depois de pronto, depois de já ter experimentado em diversos lugares,
a gente consegue acessar um edital, alguma coisa, porque a gente consegue comprovar que aquele trabalho já foi visto por algumas pessoas, já foi feito em alguns espaços. Então, normalmente a criação vem a partir desse lugar, do querer fazer, né? A gente quer fazer, faz, e aí depois a gente consegue vender em algum lugar. E não de ter um apoio, de ter um suporte para criar algo. Para a gente finalizar, como é que aí vocês duas podem responder, como que vocês avaliam o trabalho de vocês na cena? E como que vocês acreditam que isso a curto prazo, a médio ou a longo prazo vai impactar na sociedade, nas pessoas, por exemplo, eu acabei esquecendo quem foi que fez aquela menção, mas é uma frase muito importante das pessoas, de vocês, têm sorte de estarem vivos enquanto as referências de vocês também estão vivas. Então, assim, como que vocês esperam que o trabalho de vocês vai semear, vai, na verdade, asfaltar, pavimentar o caminho de outras pessoas que estão vindo aí? E isso pode não ser num contexto a curto prazo, pode ser a médio, a longo prazo, mas vocês observam isso? Vocês conseguem antever isso? Eu não só espero como trabalho para, né? Depois que eu consegui acessar esse edital, acabei virando uma espécie de consultora de outros projetos do fundo setorial. Então, eu dou algumas consultorias para que outras pessoas também conseguem acessar esses editais e consigam ter as suas obras realizadas aqui, né? Como dizem, dar o caminho das pedras, né? Então, eu tenho trabalhado nesse sentido para que outras pessoas também possam acessar os editais e estar nesses espaços mostrando, olha, é possível. Olha, eu cheguei, eu sou uma pessoa comum, eu acessei, vamos lá. Olha, o meu trabalho fala disso, também pode falar. Né? Eu acho que é bem por aí, tanto pelo exemplo quanto pela ação. Né? É assim que faz, vai aqui. Né? Eu acredito que isso faz em pouco tempo as coisas andarem. Né? Eu acho que isso é um peso que eu não carrego, sabe? Eu não acho que eu seja ou queira ser referência para alguém. Acho que as pessoas têm que entender que elas são suas próprias referências e têm que criar a partir delas mesmas. Entendo, sim, que hoje eu ocupo um papel importante na cena do Maranhão, porque em diversos espaços, né, no circo, em palcos grandes, em artistas de fora, eu fui a primeira travesti a acessar esses espaços e a estar na cena junto com pessoas renomadas, assim, aqui, né? Pelo menos da minha geração. Mas não acho que isso me coloque nesse lugar de ser uma referência, sabe? Eu acho que as referências elas precisam partir de incomodações próprias, e acho que sim, o que eu posso fazer é estar junto dessas pessoas dentro das suas inquietações, dialogar com outras pessoas dentro de suas inquietações, né? Falar sobre acolhimento e sobre acolher esses lugares que querem trazer. Mas não de ser pioneira ou propulsora de algo. Acho que esse é um peso que não me apetece, não quero carregar e não irei carregar. Wendy e Rafa, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite, por terem vindo até aqui. Agradeço aí pela conversa, foi um bate-bola muito gostoso e muito esclarecedor. Tá? Mais uma vez, muito obrigado. O Assunto em Pauta encerra aqui. Lembrando que se você tiver alguma sugestão, pode mandar para a gente pelo endereço que aparece aí na sua tela. E claro, o seu assunto vai estar em pauta. Até a próxima!